Vamos lá. Luta de classes. Bom, acho que não cabe nesse texto discorrer sobre o conceito de luta de classes. Basta a gente olhar para a história do Brasil mesmo, para a gente entender que existe, para a gente entender a dinâmica da luta de classes na formação social brasileira. Bom, o que eu quero argumentar aqui é que primeiro, antes de a gente conseguir implementar qualquer projeto econômico de desenvolvimento nacional, é preciso antes travar a luta política. E travar a luta política não é ganhar a eleição. A história do Brasil mostra muito bem isso. Todas as vezes que foi procurado implementar um projeto minimamente popular e nacional desenvolvimentista que melhorasse realmente, um projeto realmente comprometido em melhorar as condições de vida do povo brasileiro, né? Melhorar as condições materiais do povo brasileiro, em ter um crescimento econômico alicerçado, né, na melhoria da renda do povo, de infraestrutura, tecnologia, complexidade econômica e tudo mais. Esse projeto esbarrou na oposição feroz das classes dominantes brasileiras. E basicamente é isso. A gente tem que aprender com a economia, mas tem que aprender com a política também. Então a gente sabe que um projeto desse vai enfrentar uma oposição feroz das classes dominantes. Então a gente tem que se preparar para esse enfrentamento. E é uma coisa que que os desenvolvimentistas no Brasil não se preparam. E durante a história mostra isso muito bem, né? Getúlio Vargas caiu depois de ter reprimido os comunistas. Talvez se não tivesse comprado a briga com os comunistas, talvez teria conseguido enfrentar de forma mais satisfatória as classes dominantes. Mas não, comprou a briga com os comunistas, que era a força política mais inserida nas massas no Brasil, né? No caso do Jango, teve uma ascensão da luta de classes muito interessante, na perspectiva da classe trabalhadora, né? Tinha o movimento camponês, estava muito organizado na época, imobilizado, o próprio movimento sindical, enfim, tinha diversos movimentos da classe trabalhadora, tanto do campo quanto da cidade, né? Tanto o proletariado quanto o campesinato estava muito mobilizado. Só que não foi uma coisa organizada para resistir de fato à oposição da classe dominante para um projeto de país, né? Foi uma coisa que foi acontecendo meio de forma espontânea, de forma relativamente espontânea, a partir de brigas que o Jango comprou com a burguesia, com as classes dominantes. E aí as massas foram aos poucos apoiando o Jango no seu governo. Porém, foi ignorado a possibilidade, né? Tudo bem, eu acho que nessa época também era mais difícil de enxergar, apesar de toda a teoria marxista já ter um bom desenvolvimento nessa época. No Brasil não era tão... as massas não estavam corretamente alinhadas, né? Então o Jango não tinha uma liderança de fato nas massas e não tinha consciência de que era preciso mobilizar essas massas para fazer um enfrentamento com as classes dominantes. Então veio o golpe e não teve resistência. E o golpe tratou de desmobilizar tudo isso, né? Principalmente a partir de 68. Bom, beleza. Aí
a gente pode olhar pro exemplo da China também, que o Elia Jabbour tem divulgado muito bem, fora, enfim, outras pessoas que estudam China, enfim, existe uma infinidade de material disponível que a gente pode averiguar isso, que, enfim, antes da China conseguir executar um projeto econômico, precisou ter uma vitória no campo político. E aí é importante dizer que a vitória no campo político não é colocar um governante, é uma questão de luta de classes. Então é a questão da classe que está no poder que tem que ser observada. Qual classe que está no poder? E na China não é a burguesia. Pode se debater de diversas formas, se é o proletariado, se é o campesinato, se é uma burocracia, mas o fato é que não é a burguesia. E fica muito claro e evidente de que os interesses da burguesia não têm a mínima força para barrar um projeto de desenvolvimento nacional e de melhoria das condições da classe trabalhadora. Então, é isso, assim, acho que a grande lição é que antes de resolver o problema econômico, se deve resolver o problema político. E o problema político não é simplesmente a escolha de um governante. É, na verdade, a disputa, a luta de classes em todos os setores da sociedade. Então, no campo ideológico, no campo político institucional, no campo da produção, nas relações de propriedade, de trabalho, nas relações de produção e assim por diante. É nessas relações que se dá a luta política. Muita gente confunde a política com a institucionalidade, mas não. A institucionalidade, o Estado, ele é somente uma formalidade que expressa, de alguma forma, essa luta política. Mas a luta política não se resume ao Estado. Tanto que basta essa formalidade do Estado levar para algum projeto que não satisfaça as classes dominantes, que as classes dominantes ativam seus inúmeros mecanismos de barrar esse projeto. Então a gente tem que aprender com a história para entender que um projeto desse tipo enfrentaria uma oposição feroz. E essa oposição vence se a gente não estiver preparado. E a gente não quer ser derrotado, a gente não quer ficar só falando não, eu sei como é o certo, mas a gente é sempre derrotado. Se você sabe como é o certo e você é sempre derrotado, você não está sabendo direito como é o certo. Porque o certo não é ser derrotado. Se o certo está sendo derrotado é porque tem alguma coisa errada na estratégia. Então por isso que eu convido os desenvolvimentistas, especialmente aí o Paulo Gala, que já está com a sementinha do comunismo e do marxismo plantada aí pelo Elia Jabbour. Convido ele a penetrar mais nesse tema, na luta política. E aí eu sugiro muito a leitura do livro Subdesenvolvimento e Revolução, do Rui Mauro Marini, e de outros autores da teoria marxista da dependência. Todos eles têm coisas criticáveis, coisas que foram ultrapassadas já, mas eu acho que eles levantam reflexões muito importantes nesse campo da luta política. Então, eu acredito que sem a conquista do poder político não tem projeto econômico para esse país.